Continuando. É óbvio, portanto, que do ponto de vista psicológico não existe igualdade entre os homens, mas, ao contrário, uma grande diversidade, visto que o homem, antes de alcançar a plena expressão de todas as suas qualidades psíquicas e estar completo, manifesta parcialmente, ora um, ora outro aspecto nas séries das vidas. Devemos estudar e conhecer as várias tipologias se queremos atingir a compreensão. Só assim a diversidade de comportamentos e de caracteres serão interpretados por nós sob uma luz mais justa e deixarão de suscitar em nós sentimentos de desprezo ou de antagonismo e, ao contrário, despertarão interesse e simpatia. Não tem nem dúvida que, para que a gente possa compreender melhor o nosso próprio comportamento, a nossa própria pessoa, o aspecto da nossa própria vida, nós precisamos estudar, nós precisamos fazer uma autoanálise, vasculhar o nosso íntimo, a fim de que a gente encontre respostas. Existe, pois, um terceiro tipo de diversidade, o devido ao grau evolutivo. Devemos sempre ter presente que todo indivíduo é um ser em evolução e que suas características, suas qualidades, são a expressão de seu grau de desenvolvimento. Devemos, todavia, estar atentos ao emitir juízos e jamais arrogar-nos ao direito de pronunciar sentença, identificando este ou aquele como mais ou menos avançado na escala evolutiva. Não podemos querer colocar um rótulo em quem quer que seja, não é? É bastante difícil, quase impossível, compreender o verdadeiro nível de uma pessoa, visto que aquilo que percebemos é apenas parte de seu ser e quase sempre a mais superficial. Isso é fato. Nós vamos só compreender e conhecer e perceber a casquinha que o indivíduo apresenta, a superfície, né? Nós não vemos o indivíduo em sua totalidade. Não vemos seu inconsciente e seu superconsciente, suas possibilidades latentes e suas qualidades mais elevadas. Às vezes, vemos apenas o lado pior, especialmente se o indivíduo está atravessando um período de crise ou aprovação. Isto é um fato real. Se o indivíduo está passando por uma situação, por uma crise, pouquíssimas vezes nós vamos ter uma manifestação, um comportamento de solidariedade. Nós vamos sim julgar incisivamente, com força, para, não vamos dizer assim que a gente sentiria prazer de derrubar, mas geralmente as ações que nós notamos são ações que puxam a pessoa ou puxam o tapete da pessoa para baixo. O fato de existirem vários níveis evolutivos não deve, portanto, servir para nutrir nosso orgulho e nosso senso de superioridade. Deve, isto sim,
servir para compreender que o homem é um ser em mutação contínua, em crescimento incessante e que não pode ser compreendido senão quando se consegue perceber aquilo que está subjacente ao seu comportamento, para lhe dizer a verdadeira causa e a verdadeira finalidade de seu modo de se manifestar. Nós não conseguiremos penetrar no âmago, no íntimo de uma criatura humana e falar, não, a pessoa é assim, 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 assim. Não é possível. A não ser que nós venhamos a fazer prolongadamente um estudo particular do fulano, do ciclano ou do beltrano. Tirar lentamente, pensar lentamente as suas habilidades, as suas potencialidades, as suas condições, os seus pontos positivos, os seus pontos negativos, e montando lentamente uma estrutura, e depois olharmos e vermos que a estrutura que nós montamos verdadeiramente é do fulano, é do ciclano ou é do beltrano. O estudo dos caracteres e tipos psicológicos é, como dissemos, um dos meios básicos para chegar à compreensão. Um dos meios. Ela não quis dizer que é o meio, é um dos. Tratar-se, em primeiro lugar, do autoesquecimento, que conduz ao vivo interesse pelos outros. Em segundo lugar, existe o amor altruístico. Isto é indispensável que a gente venha a compreender que, quando formos fazer uma avaliação, nós precisamos, em primeiro lugar, quando formos analisar, tentar compreender a criatura humana, nós precisamos, em primeiro lugar, entender e analisar que apaga-se tudo o que nós conhecemos. Vamos tirar da pessoa os pontos que são necessários para a gente concluir de maneira mais saudável aquilo que a pessoa é ou deverá ser. Quem está centrado em si mesmo e continuamente cônscio do próprio eu, das próprias reações, dos próprios sentimentos, das próprias necessidades, não pode compreender os outros. Quem está centrado em si mesmo e continuamente cônscio do próprio eu, das próprias reações, dos próprios sentimentos, das próprias necessidades, não pode compreender os outros. Não pode esquecer-se de si mesmo. Não saber superar o egocentrismo impede nossas energias psíquicas de irradiar. Redobram-se continuamente sobre si mesmas, de modo a não impedir de entrar no coração do nosso irmão, identificando-nos com ele, que, além disso, é exatamente esta incapacidade de sair de nós mesmos que nos leva a projetar nos outros nossos sentimentos, nossas características, nosso modo de ver. E isso acontece com muito maior frequência do que pensamos, e por isso torna-se tão difícil a compreensão. Sem questão de dúvida, nós estamos nos deparando com um trabalho muito profundo e muito positivo.
entende? Nós não podemos aniquilarmos-nos. Nós não podemos esquecer total e completamente de nós mesmos, não. Mas nós podemos muito bem separar o joio do trigo, apartar as coisas e compreender melhor o que está se passando conosco. E sair de nós mesmos e nos dirigirmos até o nosso semelhante para tentar ver, observar o que nós podemos tirar de proveito para nós mesmos desta busca, trabalho de identificação com o nosso semelhante. É fundamental que a gente entenda, entenda que para podermos compreender o nosso semelhante, nós necessitamos indiscutivelmente de conhecer a nós mesmos. Indiscutivelmente. Mas nós não podemos ficar enclausurados, encapsulados no nosso egoísmo, porque nós aí não conseguimos ver ao nosso redor e não conseguimos sair de forma alguma dos limites que pertencem à nossa própria vida. Voltaremos.